Agora tem um destaque importante, inclusive do noticiário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, protagonizaram uma acalorada discussão no Salão Oval da Casa Branca nesta sexta-feira. Esse bate-boca começou quando o líder da Ucrânia pediu ao republicano que não confiasse em Vladimir Putin. Trump rebateu, afirmando que Kiev precisa aceitar que estava em uma posição fraca na negociação. Depois, o vice-presidente norte-americano J.D. Vance afirmou que Zelensky não tem sido grato pela assistência que seu país recebe dos Estados Unidos, principalmente pelos 350 bilhões de dólares em equipamentos militares norte-americanos que acabou recebendo. Com Trump completando, dizendo que, se não fosse isso, a Ucrânia teria acabado em 2 semanas. Em resposta direta, o presidente ucraniano afirmou ter ouvido a mesma coisa de Putin, elevando a tensão. Por fim, Trump se exaltou, afirmando que será difícil intermediar ajuda ou um acordo, acusando Zelensky de não querer um acordo de cessar-fogo e de flertar com a Terceira Guerra Mundial. Luiz Felipe Dávila, vou começar com você, viu, Dávila? Acompanhou essa cena que naturalmente ganhou a imprensa de todo mundo, esse bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky? Quem será que abriu um sorriso? Vladimir Putin? Com certeza, mas foi uma cena lamentável que denigre toda a atuação da política norte-americana desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Caniato, existe o que nós chamamos a Pax Americana, a paz americana, baseada nos pilares da democracia, da liberdade, das organizações multilaterais, mantendo essa ordem internacional, não só política, como econômica e financeira. Essa demonstração do presidente Trump na Casa Branca é um sinal de alerta para as democracias da Europa de que não dá mais para confiar nos Estados Unidos. Acabou essa era. Quanto mais rápido cair essa ficha, é preciso ter um novo modus operandi no mundo que não conte mais com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, infelizmente, nessa nova era Trump, e eu disse isso aqui quando Trump foi eleito, que ele seria muito bom para os Estados Unidos, mas muito ruim para o mundo, está se desvendando com grande clareza. Trump acredita que a política externa é uma política dos fortões ditando a regra para o resto do mundo. E os fortões para ele no mundo hoje é a China e a Rússia. E, na verdade, o que os três decidirem, eles vão impor isso a goela abaixo no resto do mundo. Não é assim que funciona. Porque quem gosta da liberdade, luta pela liberdade até o fim. É hora da Europa acordar para o fato que é preciso se armar, se proteger, porque a garantia territorial na Europa não pode mais contar com os Estados Unidos. É o fim de uma era na qual os Estados Unidos teve um papel fundamental na defesa da livre economia, da democracia e da liberdade. Essa era acabou e não pode demorar para cair a ficha nos países desenvolvidos, principalmente na Europa, que os Estados Unidos não é mais um parceiro confiável. Pois é, o Dávila fala em fim de uma era e muitos entendem que também é o fim dessa relação próxima dos Estados Unidos com a Ucrânia. Você, Mota, como avaliou esse episódio envolvendo Donald Trump e Volodymyr Zelensky? As câmeras de todo mundo focalizando essa situação. Trump com um dedo em riste, subindo um tom, visivelmente irritado. Zelensky torcendo o nariz, enfim. Depois a gente até pode trazer a tradução, as palavras que foram proferidas pelos dois, mais uma vez, as pessoas que chegam à audiência. Como você avaliou esse episódio, hein, Mota? Eu concordo e discordo com o Dávila. Eu concordo que começa uma nova era, mas é uma nova era que sinaliza o fim da hipocrisia. O que o Donald Trump está dizendo é o seguinte: se você quer tocar a sua vida do jeito que você quiser, vá fundo, mas não conte com dinheiro americano. Esse é o recado. Qual é o problema com Zelensky? Zelensky quer continuar com a guerra. Ele acha que consegue ganhar a guerra contra a Rússia. Mas não é Zelensky que está pagando pela guerra. Quem está pagando pela guerra é o contribuinte americano.
350 bilhões de dólares. Acho que com esse dinheiro dava para comprar a Groenlândia, o Panamá, a Venezuela, a Cuba, e ainda sobrava um trocado. Eu vou dizer a vocês que eu sempre tive reservas em relação à figura do Zelensky, tá? Por razões que a gente já comentou aqui extensivamente. A gente já falou muito sobre a guerra da Ucrânia, a gente já falou que é inaceitável para a Rússia a expansão da OTAN. Os países da Europa sabiam disso. Ali não tem nenhum bobo, não tem nenhum tolo. Putin avisou muito. Se a OTAN chegar aqui no meu quintal, nós vamos ter problemas. Inclusive, há muita gente que conhece bem geopolítica mundial que se pergunta qual é a função da OTAN existir ainda. A OTAN era a contrapartida do Pacto de Varsóvia, que era formado pela União Soviética e seus satélites. O Pacto de Varsóvia acabou há muito tempo. Qual é a função da OTAN? Só pode ser confrontar a Rússia, tá? A Ucrânia não respeitou os acordos de Minsk, que foram assinados com a Rússia. Nem a Ucrânia, nem a Rússia respeitaram os acordos. Putin deu um monte de avisos que ele ia fazer alguma coisa antes de efetivamente fazer. E eu confesso a vocês, eu vi as cenas, assisti o vídeo, teve uma longa conversa que precedeu o confronto. O confronto começou com a atitude hostil de Zelensky, questionando o que J.D. Vance estava fazendo. Ele provocou o bate-boca. E aí ele teve que ouvir de Donald Trump: você não dá as cartas aqui. Foi isso que Donald Trump disse para ele. A sua guerra, quem paga somos nós. Então você não pode vir para cá dar as cartas. Você não tem cartas para essa negociação. Foi a expressão de Donald Trump. E me chama sempre a atenção o fato, eu vou perguntar isso a vocês, se vocês amanhã fossem convidados para uma reunião com Donald Trump, como vocês iriam vestidos? Eu acho que iriam como a gente está aqui, né? Um terno, o melhor terno do armário, ou até comprar a melhor gravata. Vocês já pararam como o Zelensky vai vestido nas reuniões? Ele acha que ele é o Steve Jobs, ele vai vestido lá Steve Jobs, sempre com aquela roupinha preta. Então, a história da Ucrânia, se a gente olhar a história da Ucrânia, desde que ela deixou de fazer parte da União Soviética, ela recomenda prudência. Muita coisa não faz sentido. O fato é que a alternativa que Zelensky está colocando na mesa é muito simples. Os Estados Unidos continua dando dinheiro para a guerra, ou entra na guerra. A Europa, né? Vamos imaginar esse cenário que o Dávila pintou. Os Estados Unidos saem, a Europa entra. Uma guerra da Europa contra a Rússia? Onde é que isso vai acabar? Tem alguém que acha que existe a possibilidade da Rússia perder? A Rússia tem 4.000 ogivas nucleares ainda, prontinhas, da época da União Soviética. Onde é que isso vai acabar? Foi o que Donald Trump falou. Donald Trump disse para o Zelensky: você está querendo a Terceira Guerra Mundial. É isso. Eu acho que esse episódio foi um incidente causado, esse episódio específico, não estou falando da guerra agora, foi um incidente causado por um comportamento arrogante, prepotente de Zelensky, que eu acho que nesse momento deve estar lá no quarto de hotel dele em Washington, amargamente arrependido do que fez. Pois é, inclusive algumas pessoas escreveram: Zelensky estava acostumado a dar as cartas na relação com Joe Biden, mas agora o jogo virou. Como avaliou esse episódio que foi filmado, transmitido ao vivo e que, claro, causou muitas reflexões e projeções sobre o que pode acontecer a partir de agora, delegado Palumbo? Falta de diplomacia de ambas as partes. Deveriam ter feito isso num local reservado, se é que não fizeram. Agora, tem um tiro no pé o Zelensky. Quem precisa de quem? Quem é que está ajudando? Quando você está literalmente ferrado, precisando de ajuda, você não pode brigar com aquele que mais te ajuda. Trump está certo. Ele que mantém financeiramente a Ucrânia. Aí você vai para uma reunião, você não se porta de maneira correta, como bem disse
o meu amigo Mota, inclusive nos trajes, e você fala o que você quiser. Você vai ouvir o retorno. São duas pessoas extremamente beligerantes, pessoas que não levam desaforo para casa. Só que um tem muito mais poder que o outro. E o outro deveria ser mais humilde. Eu não posso brigar com os Estados Unidos em prol do meu país. Então, eu vou ficar quieto e vou tentar mais ajuda. Falando no linguajar popular, eu vou engolir sapo, porque eu preciso dos Estados Unidos para, pelo menos, sobreviver nessa guerra. Mas não fez isso. Ficou nervoso, agiu com cólera, e agora, como diz o Mota, ou não sei se foi o Dávila, me perdoe, deve estar lá escondido no quarto. O que foi que eu fiz? Por que eu não fiquei quieto? Mas, Dávila, o que a gente pode refletir e projetar a partir de agora? Há uma pressão, pelo menos, de alguns atores para que um cessar-fogo seja firmado entre essas nações. Há quem entenda que o fim da guerra estaria próximo. Como esse episódio mexe com a dinâmica desse conflito? Mexe extraordinariamente, porque, na verdade, não é que não cessar fogo. Primeiro, um acordo de cessar-fogo precisa estar a Ucrânia envolvida. Não pode um acordo de cessar-fogo, a Rússia senta com os Estados Unidos e determina o que é o cessar-fogo e comunica para a Ucrânia. Isso não existe, é um país soberano, é um país que está sendo ocupado. E esses sinais, como o Mota mencionou, na verdade, a Rússia sempre se sentiu insegura em relação à Europa em todas as guerras. A Rússia tinha já invadido a Geórgia, já tinha tomado um pedaço da Ucrânia, né? Tá certo? Então, assim, não é uma coisa que aconteceu por causa da entrada da OTAN. Aconteceu muito antes daquele acordo da OTAN, aliás, que foi sugerido por George Bush. Foi ele que mencionou. E, portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com uma ambição da Rússia invadir territórios e reocupar e criar um novo império soviético. É isso que eles querem. Eles querem recuperar toda aquela área que eles perderam durante o desmantelamento da União Soviética. Porque sempre eles acreditam que ter esse buffer de território é algo importante para a segurança nacional. Só que isso é completamente contrário ao que é hoje o mundo, reconhecidamente depois da Segunda Guerra Mundial, que respeita os territórios e tinha como acordo, inclusive assinado pela ex-União Soviética, em não mudar o status quo territorialmente e invadir território. E é isso que vem fazendo. E no momento que você não cumpre acordo, aí não tem apaziguamento. É o que o Churchill sempre falou para o Chamberlain, quando voltou do encontro de Munique em 1938, acenando a paz para os nossos tempos, que tinha assinado com Hitler, e naquele tempo o Churchill, que já entendia muito bem, falou assim: você não vai ter nem a paz e nós vamos ter a guerra. E é o que vai acontecer. Nós vamos ter que continuar a guerra com os Estados Unidos apoiando ou não, porque é uma questão da Europa. A Polônia morre de medo com essa história. Todos os países da Europa do Leste morrem de medo, que é o próximo alvo. E os países do Balcão, como é que vão ficar? Então, a Europa, sim. E aí, a OTAN nunca foi tão importante. A OTAN é a segurança coletiva garantida da Europa. Nenhum país na Europa tem poderio militar para enfrentar uma Rússia sozinho. Por isso, a OTAN tem um papel hoje relevante, ainda mais com a saída dos Estados Unidos do cenário. Então, assim, nunca foi tão importante, tanto que todos os países estão aumentando drasticamente o investimento militar, não é para 3%, mas para 5%. É esse o pedido hoje para que a Europa volte a se armar. A Europa não vai tolerar uma invasão mais territorial da Rússia. E sim, pode ser que o conflito acelere, porque os Estados Unidos, infelizmente, está traindo toda a sua tradição depois da Segunda Guerra Mundial, que era justamente defender a democracia, a liberdade e a integridade territorial dos países. Infelizmente, isso vai acelerar a história do armamento no mundo. O Japão, é bom o Japão começar a ter bomba atômica também, porque não dá para hoje não dá para esperar os Estados Unidos proteger o Japão no caso de um conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que respingue lá. Então, assim, o mundo vai ter que começar a se preparar para a guerra, infelizmente. E isso é algo preocupante. Tem um livro, Caniato, que está em Carnaval, quem não gosta de Carnaval, que deve ler, muito bom, que chama Os Sonâmbulos, que é justamente o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, como é que acaba na guerra, quando ninguém acreditava que poderia ter guerra. Então, infelizmente,
Essa nova atitude dos Estados Unidos é o fim de uma ordem mundial que vigorou desde o fim da Segunda Guerra. Vai começar uma outra ordem. Nós não sabemos como ela é. E por não saber como ela é, se prepare para o conflito. E países estão se armando, inclusive a Polônia, investindo muito, se tornou a terceira força da OTAN, só atrás dos Estados Unidos e Turquia, colocando um bom percentual do seu PIB no investimento nas forças militares. Quer fechar você, Mota, por favor? Mais uma vez, eu concordo e discordo com o Dávila. Eu acho que a Europa está prendendo velhinhas porque querem dar conselhos a respeito de aborto. A polícia da Alemanha está fazendo operações de busca e apreensão contra pessoas que fizeram postagens nas redes sociais. Eu acho que foi o J.D. Vance que disse que o Reino Unido vai ser a primeira potência islâmica com armas nucleares. É isso que está acontecendo na Europa. O que os Estados Unidos estão fazendo com o aval do eleitor americano, é sempre bom lembrar, Donald Trump disse o que ele ia fazer e recebeu uma votação maciça. Então não é Donald Trump, é o eleitor americano que está cansado de pagar a fatura de loucuras dos outros. Quem é vizinho de uma superpotência tem que entender as implicações disso. A Ucrânia, durante muito tempo, fez parte da União Soviética. Ela conhece muito bem com quem está lidando. É muito fácil você provocar o grandalhão da turma. Na hora que o grandalhão vem para cima de você, você pede ajuda ao seu irmão mais velho. Até que chega o dia que o seu irmão mais velho não está lá. Então, eu acho ótimo que os países assumam responsabilidade pela sua própria defesa. Só que eu acho que quando isso acontecer, quando essa ficha cair, se isso acontecer, se a Europa se der conta de que ela própria vai ter que cuidar da sua própria defesa, eu acho que as negociações vão acontecer rapidamente, porque eu duvido que a Europa, essa Europa que está totalmente ocupada pela imigração de países islâmicos, uma Europa cujos líderes assinaram embaixo do politicamente correto ao ponto de implantar medidas de censura e perseguição aos seus próprios cidadãos, eu duvido que essa Europa vá ter fibra moral para encarar um adversário como a Rússia, como a China, como a Coreia do Norte, como o Irã, ou qualquer outro. Não faltam ameaças à liberdade no mundo de hoje.